Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Gálatas. Vamos iniciar o estudo do capítulo 3, dos versículos 1 a 5, onde fala sobre Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui, meus irmãos, no capítulo 3, nós vemos que Paulo continua insistindo com os Gálatas que a salvação, ela depende única e exclusivamente da fé em Jesus Cristo. E nós a recebemos pela graça de Deus e não por obras da carne. No versículo 1 diz o seguinte: ó Gálatas insensatos. Ou seja, Paulo, ele está exortando, ele está chamando a atenção, ele está alertando a igreja de Gálatas. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo como exposto como crucificado? Ou seja, o evangelho que eles receberam é o evangelho de Cristo, da redenção dos nossos pecados através do sacrifício de Cristo por nós. Aqui eu trouxe dois trechos para nós estudarmos e refletirmos a respeito da importância da palavra. Que no caso a pregação do evangelho é feita através da palavra e a palavra é a palavra de Deus. Tiago capítulo 3, versículos 9 e 10, diz o seguinte: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. No caso aqui ele está falando da língua, tá? Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ou seja, a palavra, ela tem um poder muito grande e ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Porém, todos os que são cristãos convertidos verdadeiramente, que receberam o Espírito Santo, não podem usar a sua boca, ou não devem usar a sua boca para fazer o bem e o mal, apenas para fazer o bem. Porém, nós somos pecadores e somos passivos de erros. Porém, quando erramos, devemos nos arrepender e nos esforçar para nos manter livres do pecado. O outro trecho que eu trouxe aqui, falando sobre a palavra também, o poder da palavra, é Mateus 12, 34, onde Jesus fala aos fariseus: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É muito importante, meus irmãos, nós refletirmos sobre isso e termos um entendimento. Quando nós mesmos estamos reclamando, estamos maldizendo, estamos fazendo algo contra outra pessoa, significa que o nosso coração está cheio disso. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos preencher o nosso coração somente com coisas boas, com o evangelho, com a palavra, com o ensino de Cristo. Essa é a verdadeira conversão. No versículo 2, quero apenas saber isto de vós. Aqui é Paulo que continua falando aos Gálatas. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito,
estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então, continuando do capítulo 2, que nós estávamos vendo sobre a insistência dos cristãos judeus, né? Os judeus convertidos ao cristianismo, insistindo em manter a lei de Moisés, dizendo que você teria que ter a fé em Cristo, mas manter as obras da carne. E aqui Paulo está reforçando isso. Vocês, antes de receberem o Evangelho de Cristo, vocês já tinham o Espírito Santo como Consolador? E é obviamente que não, porque quem nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, foi Deus através de Cristo. E aqui vamos pegar um trecho de João 3, versículos 5 e 6, que diz: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Ou seja, a salvação vem pela graça, pela fé em Jesus Cristo. A lei, ela não nos proporciona a salvação. Essa é a fé de nós cristãos. Versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aqui Paulo, ele está relembrando os Gálatas de seus sofrimentos anteriores, antes de receberem o Espírito, antes de terem o conhecimento e o acesso ao Evangelho e à salvação pela graça. É uma frase que a gente ouve muito popularmente, que diz assim: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. É isso que Paulo está dizendo a eles. Agora que vocês receberam o Evangelho, que vocês receberam a graça de Jesus, vocês querem voltar a viver debaixo da lei de Moisés? Vocês não ficaram felizes com as boas novas, com a libertação do pecado e da maldição da lei? Versículo 5, para a gente concluir esse trecho do estudo. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui eu trouxe Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 16 e 17, para que nós possamos refletir. Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, ele nos enviará o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Aqui, meus irmãos, Paulo está reforçando quão maravilhoso é o agir de Deus em nossa vida, quão maravilhoso é Jesus Cristo, que mesmo tendo morrido e ressuscitado por nós, para redimir os nossos pecados, ele nos enviou o Espírito Santo como Consolador. Quando nós pecamos e nós sentimos a nossa consciência pesada, é o Espírito Santo agindo na nossa vida, nos mostrando o direcionamento, nos mostrando o caminho. Quando nós vemos uma pessoa que peca, que erra, que comete um crime, porém não se arrepende, essa pessoa, ela não tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. E é por isso que ela não se arrepende, por isso que ela não reconhece o pecado. Que nós possamos, meus irmãos, viver conforme o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. E que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Amém.